Bateu o desespero aí nos pastores bolsonaristas. Olha, esse pessoal apoiou o Trump, apoiou, e agora tá comendo pão que o diabo amassou aí nas mãos do Trump. O Malafaia já perdeu alguns milhões de dólares e quem tá perdendo mais é o pastor Valadão. O Valadão, ele passou aí as notícias nos últimos meses porque a família Valadão está em pé de guerra, estão brigando aí para ver quem vai controlar a igreja, porque o Márcio Valadão, que é o fundador da igreja da Lagoinha, segundo os próprios filhos, ele já tá mais pra lá do que pra cá e já estão brigando aí pela herança do senhor que nem morreu ainda. Pois bem, cidadãos de bem aí. E aí o que acontece? O Valadão, ele tem vários vídeos dele em que ele prega aí a violência, vários vídeos em que ele fala para os brasileiros que estão nos Estados Unidos que, olha, se você está aqui nos Estados Unidos e investe no Brasil, você é um otário, não invista naquele país lixo e xinga o Brasil e fala que os Estados Unidos são o melhor país do mundo. E ele é trumpista de carteirinha. O que acontece é o seguinte, a igreja do Valadão também foi para as notícias aí nas últimas semanas, porque ele começou a criar castas dentro da igreja. Todos são iguais perante os olhos de Deus, mas na igreja do Valadão, uns são mais iguais do que os outros, porque uns pagam a mais e podem ter uma área VIP com comes e bebes, onde vão falar apenas com pessoas ricas, sem gente da ralé, e vão ter banheiro privativo, tudo mais, e vão ver ali na primeira fila. É assim que é a igreja do Valadão agora, tem ingresso VIP. Pois bem, o que acontece é o seguinte, ninguém tá indo, não vai conseguir vender muito ingresso, nem VIP, nem não VIP, o Valadão. Por quê? Porque estão todos com medo de deportação. E a cantora da igreja do Valadão teve o marido deportado. Quer dizer, ele emprega pessoas que estão ilegais nos Estados Unidos, o próprio Valadão. Porque muita gente está lá há 15, 20 anos, faz um processo e a pessoa entrou ilegalmente, mas já tem aí direito a trabalhar, tem direito a ter um cartão de segurança social, ou seja, já está pagando impostos, tudo mais, mas a pessoa não está ali com um status migratório 100% legalizado. E o Trump está mandando todo mundo embora. Aquela narrativa dos bolsonaristas de que só bandido estava sendo mandado embora foi pro espaço. Vou te mostrar aqui o vídeo da cantora da igreja do Valadão, desesperada porque o marido vai ser deportado. Vamos lá. Simplesmente encontraram ele. A rotina normal que ele faz. Rotina normal. Ele levantou, a gente se despediu, veio buscar o carro, porque a imigração não pegou. Ele falou bem assim, mas Thiago, não tem como, ele deve ter algum problema criminal. Ele tem algum problema criminal? Nada. Nada? Até agora, a advogada que está cuidando do nosso caso abriu, porque eles dão um número, né? Referente à pessoa. Eles criam um número. E não existe nada. Absolutamente nada. A única coisa que ele tem era uma corte de trânsito, mas que ele foi, pagou a multa, mas tirando isso, não existe nada que incrimine ele ou que... Isso não é nada. Não é nada. O Lucas é o provedor da família, né? É o provedor da família. Desde que a gente teve a nossa filha, eu parei de trabalhar. Foi decisão nossa, de cuidar da nossa filha. E ele começou a trabalhar para ele, em advogado. Tem despesa, tem comida. Agora, eu tenho exame de rotina. Nem todas as coisas o meu seguro paga, o seguro de saúde paga. Então, tem muita coisa envolvida no meio disso. Aí você fica preocupado, tem uma criança chegando, eu preciso... Toda mãe sonha em fazer o enxoval da criança, né? Tem a criança chegando, tem que fazer o enxoval da criança, como é que vai ser, como é que vai acontecer? Será que o meu marido vai ficar aqui? Será que ele vai pra lá? Será que no final eu vou ter que ir pra lá? Aí imagina, tem 20 anos que eu não vou ao Brasil. Eu cheguei aqui com 11 anos de idade. Eu não sei nem o que é viver no Brasil. Lucas... Tá aí o drama dos bolsonaristas que apoiaram Donald Trump e agora não sabem o que vão fazer da vida, porque a senhora aí está grávida e o marido dela vai ser deportado para o Brasil. E enquanto isso, os bolsonaristas seguem lá porque o Trump é o melhor, o Trump e só bandido está sendo preso. O cara é advogado, com trabalho e preso. Também tem aí, apareceu na notícia, em notícias em toda a América Latina, achei até no Globo, essa mexicana aqui. Mexicana chora ao descobrir que parentes podem ser deportados nos Estados Unidos. Aí ela fala, olha, loucura termos votado em Trump. Votaram no Trump. Quer dizer, é gente que já tem até cartão para votar e pode ser deportada. Por quê? Porque o que o Trump está fazendo é o seguinte, se a pessoa não tem um processo já finalizado dizendo que ela é legalizada, se o processo ainda está no meio, a pessoa pode ser deportada. E como ele está pressionando a polícia a deportar todo mundo, o que está acontecendo é que a polícia está indo deportar todo mundo.
todo mundo que eles veem está sendo deportado. Eu falei aqui no vídeo de ontem sobre o pânico aí do Malafaia, mostrei aí alguns trechos do Malafaia falando em pânico e convocando os pastores evangélicos estadunidenses brancos a se voltar contra o Trump. O Malafaia está convocando, não é manifestação na rua e tal, mas está convocando aí os líderes evangélicos dos Estados Unidos a se voltarem contra o Donald Trump. Olha só, você imaginava isso? Pois bem, e aí o Malafaia está fazendo isso porque a igreja dele está vazia, porque eles já estão invadindo igrejas. Aí eu falei de um hondurenho que foi preso dentro da igreja. O hondurenho estava na igreja evangélica e aí começou a apitar o celular dele. E aí, muita gente não sabe, mas quem está no processo migratório, dependendo de como a pessoa entrou nos Estados Unidos ou de quando a pessoa começou o processo, porque alguns demoram mais tempo para conseguir dinheiro para advogado ou para conseguir apoio de alguma ONG para se regularizar. E aí, essas pessoas ficam com tornozeleira, exatamente ali para caso alguma coisa aconteça, saiba onde está. Então, esse aí tinha tornozeleira, mas ele já tinha cartão de segurança social, um hondurenho, já tinha ali todos os documentos. A polícia chegou, entrou na igreja e o prendeu na frente aí dos familiares. A esposa dele deu entrevista aí falando, pô, a gente jamais imaginou que isso pudesse acontecer, porque ele, inclusive, ele tem emprego lá não tem carteira assinada como é no Brasil, mas enfim, ele tem emprego legalizado lá nos Estados Unidos, ele pode trabalhar, ele pode tudo. Ele paga impostos, ele é um pagador de impostos e o cara vai ser deportado. E aí, quando o pegaram, disseram para a família que iam só trocar a tornozeleira dele. Um dia depois avisaram, não, ele tá preso, ele vai ser deportado. Aí você vê Trump. E aí os pastores evangélicos que apoiaram isso tudo, lembremos que o Trump teve 45% dos votos dos latino-americanos lá nos Estados Unidos. Esse pessoal agora tá vendo, oh, caramba, a gente tá se ferrando, estão comendo o pão que o diabo amassou. Então tá um desespero aí. O Valadão é o que mais tá perdendo, de longe, porque ele é o que tem igrejas mais ali bem consolidadas nos Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros aí a chegar nos Estados Unidos, não posso dizer o primeiro, mas um dos primeiros. E agora tá um problemão para ele. Problemão. Enquanto isso, o Eduardo Bolsonaro foi à CNN Brasil, que tá aí dando muito espaço para o fascismo. A imprensa brasileira está enfascistando, viu? Prepare-se. Estão ligando o modo golpe. A Rede Globo já está no modo golpe 100%. A Rede Globo é o quê? Alguns jornalistas fingem ali que apoiam alguma coisinha ou outra do governo Lula, que são um pouquinho mais sensatos, para abrir a sua guarda. Quando você está com a guarda assim bem aberta, vem pum! Vem porrada, vem mentiras contra o governo Lula. Vamos lembrar, tem um analista aí da Globo News que ficou, eu cheguei até a mostrar ele algumas vezes, ele ficou 2 meses dizendo que o dólar estava aumentando porque não tinha confiança, o mercado não tinha confiança no Lula, porque o Lula é muito fraco, porque a economia do Brasil vai de mal a pior, porque tá tudo uma porcaria. E aí quando o dólar começou a cair, ó, quietinho. Aí agora não é graças ao Lula que o dólar caiu. O dólar estava subindo por pura pressão ali do mercado financeiro que estava fazendo especulação e lucrando bilhões com isso e estava fazendo chantagem no governo Lula. Só que eles colocam vagabundo, isso para mim não é jornalista, não, é jornalixo para chegar na imprensa e eles, o mercado financeiro, os bancos é que mandam, contrate fulano, porque fulano vai dar a opinião que o banco quer que seja dada para ver se as pessoas engolem essa narrativa. E aí, esses jornalistas aí, eles vão lá e começam a mentir. Então tá aí o modo golpe. A CNN é uma das emissoras que mais aí fez entrevista com Bolsonaro, entrevista com Ciro Nogueira, entrevista com Valdemar Costa Neto, toda a bandidagem ganha microfone na CNN. O Estadão chegou ao ponto que o Estadão começou a fazer jornalismo declaratório com o Oswaldo Eustáquio. Tiago, o que é jornalismo declaratório? É quando o jornalista ele pega uma aspas de alguém e ele coloca aquilo no título e a matéria é sobre essa aspas. Ele pegou uma mentira do Oswaldo Eustáquio e fez matéria no Estadão. Estadão aí. Então agora a fonte do Estadão é Oswaldo Eustáquio, o cara ali. E a fonte aí da CNN é Eduardo Bolsonaro. Aí o Eduardo Bolsonaro está em pânico, com medo de ser preso, porque ele foi ignorado pelo Trump. E aí o que acontece com vocês aqui, Eduardo em pânico? Antes de sair da presidência da República, não existiu isso. Foi uma transição pacífica. Você não viu ninguém do governo reclamar por ocasião da transição. Todas as informações foram abertas para os futuros ministros. Foram, inclusive, como eu falei, nomeadas pessoas indicadas por Lula quando o Bolsonaro ainda era presidente. Não tem motivo pelo qual você ter uma investigação sobre isso.
Deputado, só fazendo um acréscimo aqui de pergunta e já passo a palavra aqui para Isabel Meg, hein? Só reiterando, o senhor disse não houve ideia de supressão da ordem, é isso? Porque a gente sabe que cometer um crime é crime e ter ideia de cometê-lo também é um crime. Mas o senhor é enfático ao dizer que não houve a ideia de cometê-lo, é isso? Não houve sequer a cogitação, mas eu discordo da afirmação de que a ideia de se cometer um crime seja crime. Então, o Código Penal ele é claro ao dizer que os atos preparatórios, não, de maneira geral, né, não são crimes, salvo quando a lei criminaliza os atos preparatórios. Agora, o que a gente está falando aí não tem crime. Se tivesse qualquer tipo de crime, se tivesse qualquer tipo de fato contra o Jair Bolsonaro, isso já estava em tudo quanto é local. O Alexandre de Moraes é o primeiro lá. E já está em tudo quanto é local. Esse é o negócio. Aí tá aí o Eduardo Bolsonaro dizendo que não teve crime, só que tem um problema. Teve um julgamento aí da Justiça do Paraná nessa semana passada, que complicou bem a situação do Bolsonaro, inclusive a narrativa dele na extrema-direita. Vamos lembrar que teve aí uma investigação daquela juíza da Lava Jato, aquela juíza do copia e cola, a Gabriela Hart, sobre um suposto plano do PCC para sequestrar o Sérgio Moro. Pois bem, a Justiça do Paraná, o pessoal lá amigo do Sérgio Moro, condenou 4 integrantes do PCC pelos preparativos de um plano para sequestrar o Sérgio Moro. Isso aí repercutiu muito na extrema-direita. Eles repercutiram, olha, tá vendo, o Sérgio Moro foi contra o PCC e tentaram sequestrá-lo. Só que isso aí acaba com a narrativa do bolsonarismo de que, olha, a simples preparação de alguma coisa não é crime. Pô, o seu juiz aí, seu bandido de estimação, o juiz Sérgio Moro, condenou, ele não condenou, mas foram condenadas pessoas pelo preparativo de um crime que seria cometido contra ele. O Bolsonaro preparar o assassinato do Lula, do Alexandre de Moraes e do Alckmin, e os soldados terem ido a campo, eles estavam lá esperando a ordem para sequestrar o Alexandre de Moraes. Em algum momento eles tiveram ordem para recuar, mas eles estavam lá esperando. Isso é mais até do que o preparativo. O crime começou a ser cometido, inclusive. Eles pararam porque viram que ia dar ruim. O fato do criminoso ter abortado a missão, no meio da missão, porque ele achava que ia dar ruim, não inocenta o criminoso do crime, não. Então o Eduardo Bolsonaro, ele vai lá, ele teve 48 minutos na CNN, depois, isso aí tudo ontem, tá? Ontem de manhã foram 48 minutos dele na CNN, e logo depois ele deu na Jovem Pan mais 48 minutos aí de entrevista, ao lado aí de um dos nazistas do MBL. Aí você vê, tá aí. Esse é o desespero. A ordem lá no bolsonarismo é eles darem o máximo de entrevistas possíveis para ver se chamam aí a atenção do Donald Trump, para ver se fazem com que a extrema-direita façam ali uma defesa deles nas redes sociais mais enfática, porque não está tendo. Por mais que o algoritmo aí do Instagram esteja sendo manipulado, é manipulado para ataques ao Lula e não para defesa ao Bolsonaro. Quem está defendendo o Bolsonaro não está vendo um grande alcance aí muito maior do que o esperado aí. Mas quem faz fake news contra o governo Lula tá vendo o alcance ser manipulado aí a favor. Demora às vezes alguns dias, mas está acontecendo, principalmente no Instagram. Então, o que acontece é que naturalmente a maioria dos influenciadores parem de falar do Bolsonaro e da defesa que o Bolsonaro gostaria que fizessem a ele, que é falar, olha, não teve crime, olha, ele fez uma transição pacífica. Transição pacífica com milhares de pessoas na frente dos quartéis pedindo golpe de Estado, com o Bolsonaro indo lá, chegou no dia 10 de dezembro de 2022, fez lá um discurso no Palácio do Alvorada pro pessoal que estava na frente dos quartéis, eles foram instruídos aí no Palácio do Alvorada, e o Bolsonaro foi lá conclamar as Forças Armadas a dar golpe. Então agora é um momento de desespero, tanto pro Bolsonaro aí, pro Eduardo, quanto para esses bolsonaristas que estavam apoiando o Trump, porque perceberam que apoiou o Trump não serviu de nada. Usei aqui um exemplo no vídeo de ontem. Eu falei, olha, quando o Bolsonaro era presidente, o Trump prometeu ao Bolsonaro que ia colocar o Brasil na OCDE, que é um grupo econômico que tem Estados Unidos, China, países europeus, é muito importante entrar na OCDE. E aí o que aconteceu? 2 meses depois, o Trump não convidou o Brasil e convidou a Argentina, que tinha um governo de esquerda, para a OCDE. Aí você vê que uma coisa é o Trump fingir que é amiguinho do Bolsonaro, que é uma coisa unilateral, só parte do Bolsonaro pro Trump. O Trump nunca deu sinal de que era amigo do Bolsonaro. Outra coisa são as atitudes dele. Chegou na hora, ele priorizou, ele viu que a economia da Argentina estava melhor e era mais útil para o bloco dele. Então ele chamou a Argentina, mesmo tendo um governo de esquerda, que era o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina na época. Aí você vê, que coisa.
Aí agora o Trump é presidente e o Bolsonaro nem presidente do Brasil e ele achou que ia ter algum apoio do Trump. E ele tá aí amargando da pior maneira possível, sendo ignorado pelo Trump. Aí, bem feito. Eu dou risada disso aí. Para mim, quanto mais ele for ignorado e quanto mais ele espernear antes de ser preso, melhor. Melhor ainda vai ser quando estiverem aí presos esses bandidos. Concorda ou não? Peço aí a sua inscrição no canal. Falou!